Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar então com a nossa série Como nos manter puros, sem contaminação, na grande casa que é a cristandade. Existem irmãos nossos amados, irmãos a quem nós amamos, que são só com o nosso Senhor Jesus Cristo, que estão buscando viver puros na casa de Deus, que é o número de irmãos salvos pela graça, que alcançaram a salvação pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande casa é o conjunto de cristãos que foi contaminada porque se infiltraram nela falsos cristãos e trouxeram um monte de heresias e de mentiras, aonde cristãos verdadeiros acreditam e seguem, né? Mas o próprio Espírito tratará com cada um de nós. Nós estamos meditando como batalhar pela fé que o Senhor nos deu. É uma batalha, é uma luta diária para mantê-la pura, e essa tem sido a nossa meditação na epístola do Senhor a Judas. Então vamos abrir as escrituras em Judas ao lado de Apocalipse, né? Bom, depois de tudo que nós temos visto, nós vamos aprender algumas doutrinas errôneas e malditas enxertadas na grande casa, que é o conjunto da cristandade, onde tem vasos de honra e vasos de desonra. E o apóstolo Paulo diz que é necessário que isso aconteça, que haja esses vasos de desonras, para que os sinceros se sobressaiam. Então, hoje, Deus não lança o mesmo juízo sobre os falsos profetas, como no Velho Testamento, para que os sinceros apareçam, se sobressaiam. Antigamente, no Antigo Testamento, quando um profeta proferia mentira em nome do Senhor Deus, automaticamente ele era morto, né? Hoje não. Hoje a grande casa está contaminada com mentiras de falsos profetas, mas os sinceros se sobressaem e não tem parte com isso, né? Então vamos ler aqui em Judas capítulo 1, verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Bom, então nós vamos começar de trás para frente. A contradição de Coré. Quem foi Coré? Foi um membro da tribo de Levi, e ele era responsável pela função dos levitas, né, que era atender na casa de Deus com esse ofício, separados para isso. E ele desejou o lugar de sacerdócio, ele desejou uma outra função. Então ele apresentou um argumento contraditório. Ele disse que o povo era santo, então não tinha por que Moisés dominar sobre o povo, ser o líder do povo, já que o povo era santo, então o povo mesmo podia se auto-liderar. Porém, isso era contraditório, porque nós vimos o que? Um povo que murmurou, um povo que blasfemou, que pecou muito contra Deus. Então era contraditório essa fala dele. O que ele falava não condizia com a realidade vista, né? Então o pecado de Coré é nós nos contradizermos com aquilo que nós falamos relacionado à realidade que nós vivemos. Isso está relacionado a querermos um lugar, uma posição a qual Deus ele não separou para nós. O apóstolo Paulo diz: cada um fique no dom que recebeste. Não vá além do dom que o Senhor lhe deu. Vamos então ver lá no livro de Números o que o Senhor nos ensina com esse grave erro de Coré. E Coré, filho de Eleazar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filho de Eliabe, Eon, filho de Pelete, filho de Ruben. Elevaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, e se congregaram contra Moisés, contra Arão, e disseram: demais já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles,
porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Então, sempre que você analisar a grande casa de fora, vamos dizer assim, você vai ver essas divisões. Você vai ver líderes religiosos dizendo que o ministério deles é o ministério de Deus, separando-se de outro grupo de irmãos. Toda religião cristã, ela é uma divisão de outro grupo. Ela porta a rebeldia de Coré. Então, os irmãos não estavam mais satisfeitos com os batistas, se separaram e formaram a religião cristã assembleana. Os irmãos luteranos, Martim Lutero, não estava mais satisfeito com a religião cristã católica e fundou a religião luterana. E assim, presbiterianos, calvinistas, etc., todos são uma divisão. E eles carregam consigo a rebelião. O Senhor estabeleceu a sua igreja em Mateus, capítulo de número 16, aonde o Senhor pergunta para os apóstolos: quem dizes que sou? Uns dizem tu Elias, outro Moisés, etc, etc, etc. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus responde: sobre esta pedra, ou seja, essa verdade que tu falou, edificarei a minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus é edificada por ele sobre esta verdade de quem ele é. Então continua, o Senhor Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Então a igreja do Senhor Jesus é fundada no nome dele e ele a edifica. Então todos os irmãos que recebem a revelação que Pedro recebeu, porque o Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Mateus 16, 8, nós vimos que ele diz para Pedro: essa revelação não foi homens que te deram, mas o Pai. Então o que os homens fazem? Eles seguem a doutrina de Coré, a rebelião contra a edificação do Senhor Jesus. Eles trazem outros nomes, outras revelações, dízimos, óleos ungidos e etc., junto à graça. Há um modelo de edificação da igreja, há um modelo. E essa edificação, o apóstolo Paulo trouxe o modelo de como a igreja deve ser edificada. O Senhor Jesus o arrebatou ao terceiro céu, ele deu o modelo da igreja. Pelo apóstolo Paulo, o Senhor Jesus traz a edificação para nós, os seus santos. Continua o texto aqui. Como Moisés isto ouviu, caiu de rosto e falou a Coré e toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo a quem ele fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher. Faz isso, toma-vos incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles pela manhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor perante a congregação, e te fez chegar todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo? Mas isso não te é suficiente, que ainda quereis tomar o sacerdócio? Então Coré já tinha um grande ofício na casa de Deus, mas ele não achou suficiente. É o que muitos fazem agora na rebeldia de Coré. Eles não acham suficiente varrer o chão da igreja, lavar os pés que o Senhor Jesus ensinou. Então o que eles fazem? Fundam outra igreja para eles, aonde agora eles vão ser o líder. Não é suficiente o que eu escolhi para ti? Varrer a igreja? Lavar os pés uns dos outros? Não te é suficiente isto? Não é suficiente. Eu preciso ser o líder.
Eu preciso que as minhas ideias sejam cridas e aceitas e praticadas. Então eu vou lá, crio um CNPJ, abro uma religião cristã com fins lucrativos, comercializo a palavra de Deus e sigo a Deus do meu jeito. Eu edifico a minha maneira, a vontade de Deus, a casa de Deus, sendo um vaso de desonra. Lá em Timóteo capítulo 2, a casa de Deus se tornou uma grande casa, onde há vasos de desonra e vasos de honra. Então, esse é o espírito de Coré, citado lá em Judas, o espírito da contradição. Coré tinha um ofício, o qual ele não queria, ele queria o ofício sacerdócio, então ele criou ali uma alegação, uma falácia mentirosa para excitar rebelião contra Moisés e tomar o sacerdócio e ser o representante do povo diante de Deus. Quando estamos em Cristo Jesus como servos, na condição de obediência, mas como amigo, na condição de relacionamento, ele nos revela os seus segredos e nos capacita para a sua obra, e temos um espírito de contentamento naquilo qual ele nos quer para o praticarmos em sua casa. Então toda a fundação, além daquela sobre a igreja do Senhor Jesus, onde ele fala em Mateus 16, sobre essa palavra edificarei a minha igreja, toda nova fundação, toda nova igreja aberta com um novo nome, a não ser aquele da revelação do que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, é o nosso Senhor, que Pedro recebeu do próprio Pai, é espírito de Coré. Então, igreja quadrangular, igreja adventista, igreja universal, igreja da graça, igreja mundial do poder de Deus, são homens que tomaram para si o espírito de Coré e fundaram as suas religiões cristãs, incutindo ali a sua verdade. Quem discorda é colocado para fora, está convidado a se retirar. Dividiram o corpo de Cristo. Então, o que nós temos aprendido lá em Judas? No verso 19 de Judas, são estes os que causam divisões. Então, por que há divisões? Porque a igreja do Senhor Jesus não é uma só. Somente ao seu nome e à sua vontade. Por causa desses que causam divisões. Estão satisfeitos, insatisfeitos com o grupo de irmãos com quem congregam e adoram. Não querem mais ser levitas, querem ser sacerdotes, querem receber a honra, os holofortes para si, o dinheiro do dízimo, também o salário gordo. E aí eles criam divisões. Não, vou ser dessa igreja que eu não tenho oportunidade de exercer o dom que Deus me deu, e eu vou fundar uma outra igreja. E assim existem milhares de religiões cristãs, divisões denominadas igreja, casa de Deus. 1 Coríntios 1, Paulo fala, por que vocês se dividiram? Uns dizem eu sou de Pedro, ou seja, da quadrangular. Uns dizem eu sou de Paulo, ou seja, da igreja universal. Outros dizem eu sou de Cristo. Por acaso Jesus está dividido? Todos nós somos um só corpo. Mas o espírito de Coré, ele traz as contradições, as falsas falácias, alegando ser portador de uma revelação, de um entendimento exclusivo de Deus para ele, e ele é o encarregado de transmitir isso para o povo e abençoar o povo, mas gera apenas maldição, como a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, que são religiões cristãs, porque a igreja é o conjunto de salvos. Tem uma playlist aí no canal sobre a igreja, então toda a verdade sobre a igreja. Então esse é o espírito de Coré, o espírito de contradição, de rebeldia ao fundamento da igreja. Para finalizar, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, então nós vimos lá que Cristo é o fundamento da igreja, é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e ele vai nos trazer o meio operante,
vai nos trazer a edificação, principalmente através do apóstolo Paulo. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 3. Eu, irmãos, não vos pude a falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite fui obrigado a vos criar, e não pude vos dar comida sólida. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, não sois porventura carnais? Porquanto diz um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, e com isso não sois carnais? Porventura, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros de Deus? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega não são nada, porque nós somos cooperadores de Deus, segundo a graça que nos foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Veja, o fundamento nós não podemos colocar. O apóstolo Paulo colocou o fundamento. O Senhor o arrebatou ao terceiro céu e deu todas as revelações sobre a igreja, que era um mistério oculto. Mas isso você vai compreender na playlist sobre a igreja, que não é o tema aqui. Existe só um fundamento, um modelo de como a igreja deve funcionar. O apóstolo Paulo vai trazer esse fundamento. Toda nova religião, em nome de Edir Macedo, em nome de Aimee, em nome de R.R. Soares, todo novo fundamento é falso. O apóstolo Paulo trouxe o fundamento. É a doutrina dele para a igreja que o Senhor Jesus ele nos trouxe. Agora, cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Segundo a graça que me foi dada, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Cada um veja como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está, que é Cristo Jesus. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, a obra de cada um será manifesta, e o dia do Senhor a esclarecerá, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará se a obra de cada um está certa. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, receberá galardão, recompensa. Se a obra que alguém edificou se queimar, ela será destruída, todavia o tal será salvo. Então o fundamento é Cristo. Muitos dos nossos irmãos estão em Cristo, estão no fundamento, mas edificam a obra de modo errado. Então no dia do Senhor essa obra vai ser queimada. Tudo que o irmão alegou aqui vai ser destruído. E ele não vai receber recompensa nenhuma. Porque era palha, feno. Então toda obra em cima do fundamento com o espírito de Coré será destruída, que é o espírito da divisão. Nós somos chamados para nos reunirmos como igreja ao nome do nosso Senhor Jesus sob a sua autoridade. Qualquer outra bandeira, seja do próprio Paulo, seja de Pedro, seja de Edir Macedo, seja de R.R. Soares, é falsa e será destruída. Essas obras não receberão recompensa. Se estiver no fundamento, ainda assim o tal será salvo. Ainda assim o tal será salvo. De raspão, pelo fogo. Mas tudo que ele viveu nessa vida não foi para o Senhor. Porque ele seguiu o espírito de Coré, de contradição. Então, se você entender o modelo da igreja, você vai edificar uma grande obra no fundamento que é Cristo e vai ter um grande galardão e uma grande recompensa, que é isso que nós vamos estar aprendendo aqui nessa série, como nos mantermos puros na contaminação que foi fermentada, enxertada na grande casa. Até o próximo vídeo.